Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 24 de junho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será feita pela nossa amiga Carla. Logo depois, a nossa amiga Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Graças te damos, Senhor, por tua infinita misericórdia para conosco, nos dando mais uma vez essa oportunidade de encontro fraterno, de estudo e de aprendizado. Ajuda-nos a melhor compreender essas lições e logo colocá-las em práticas. Te agradecemos essa oportunidade, esse local e te pedimos tua presença constante em nossa vida e que possamos também ser presentes na vida dos irmãos que mais sofrem. Que assim seja. Em nosso último estudo, Tassiano conversa com Basílio e Basílio falando das coisas que ele aprendeu pelas viagens pelo mundo, e o Tassiano já achou ele parecido com o Quinto Varro. E o Tassiano disse assim: ele ainda está com essa coisa de cristianismo, mas ele detestava continuava detestando os cristãos. Mas a dor já tinha ensinado a ele ser mais comedido e ele não queria perder essa amizade. Então ele questiona do Basílio se ele acreditava em outras vidas, e o Basílio diz que não tem dúvida. E eles estão assim conversando, e é quando chega Lívia e Blandina, que estavam passeando, e eles estão super... Tassiano alugou um sítio para o Basílio e a Lívia morarem, e eles estão próximos e a amizade está florescendo e fortalecendo. Então vamos lá para esse diálogo, Tassiano e a Lívia. Vamos ver aí a conversa desses dois jovens. Ela bem mais jovem que ele, né? Ele 34, ela 17. Ele está hoje com 34 anos e a Lívia com 17 anos. Falou Lívia, mas não tem absolutamente nada a ver com a nossa Lívia do há 2000 anos, tá bom? Outro espírito aqui. Vamos lá? Enquanto a menina, corada de sol, perseguia curiosa um grupo de borboletas, Tassiano parou à frente de um ninho cheio de filhotes em plumes, ali sem peninhas. E, mostrando a companheira de excursão, exclamou emocionado: quanta alegria nesta família feliz! A moça contemplou o quadro com grande enlevo e concordou contente. A natureza é sempre um livro divino. O patrício fitou-a com indisfarçável ternura, deixando transparecer os sentimentos indefiníveis que lhe afloravam na alma, e considerou: Lívia, há momentos em que, por mais se nos fixe a confiança nos deuses, mais se nos torna o coração um labirinto de perguntas sem resposta. Por que motivo um pássaro pode fazer a própria casa em harmonia consigo mesmo e um homem é constrangido a sofrer a influência dos outros na realização dos menores desejos? Por que razão corre em paz a corrente de um rio para fundir-se no mar largo, enquanto os dias da alma humana se escoam, atormentados na direção da morte? Haverá mais clemência nas divindades imortais para os seres inferiores? Seremos, porventura, consciências caídas no integral esquecimento de si próprias, algemadas à terra para serviços de purgação? Olha, se ele faz essa pergunta hoje, muita gente vai ficar que é só filosofia, que ele está aqui filosofando, né? E a menina tem 17 anos. Há momentos em que, por mais se nos fixe a confiança nos deuses, mais se nos torna o coração um labirinto de perguntas sem resposta. Porque, na verdade, ele está aqui querendo, né, dizer: olha, eu não sou tão feliz, não era bem o que eu queria, né? De repente... A jovem, que se conturbara ante a chama afetiva que lhe resplendia no olhar,
pronunciou alguns monossílabos, evidenciando o propósito de modificar a conversação, porque ele é casado. Né? Mas Tassiano, encorajado com o rubor espontâneo que assomara a face da interlocutora, prosseguiu carinhosamente. Sempre admiti que as tradições familiares devem nortear os nossos sentimentos. Casei-me, por isso, em obediência a elas, e dentro delas, formei a pequena família que me segue os passos. Procurei na esposa que os deuses me trouxeram uma irmã para a viagem no mundo. Suponha que o amor, tal como o vemos, na existência comum, gerando tantos crimes e tantas complicações, não passasse de mero impulso plebeu das almas menos afeiçoadas à dignidade social. Sinceramente, não surpreendi em Helena a amiga que meu espírito aguardava. Tão logo se nos fez mais íntima a experiência em comum, percebi a distância moral em que nos situávamos. Contudo, nela encontrei amorosa mãe para minhas filhas e conformei-me. Ele está mentindo? É a realidade, né? O moço esboçou amargo sorriso e continuou. A vida não foi feita de encomenda para nós. Uma vez que somos subordinados dela, com o dever de aproveitar-lhes a lição. Cerrei, assim, as portas do ideal e passei a existir. Como tantos outros existem, apagando em mim mesmo qualquer despertamento do coração. Agora, porém, que nos vimos, tenho noites mal dormidas. Penso em alguma surpresa da sorte que me faculte a felicidade de aproximar-me de ti, com liberdade bastante para oferecer-te o que tenho. Ele é autêntico, porque o casamento dele foi algo arrumado pelo pai. Qual era o intuito do pai adotivo? Não dividir a herança. Não dividir a herança. Esse era o único propósito. Então, como que podemos ter um casamento feliz quando o que está em jogo são os interesses de ordem material? Nenhum coração, nenhum sentimento, absolutamente nada. Então, como um casamento pode ser íntegro se não há respeito, não há amor, há apenas jogo de interesse? Isso acontece ainda hoje. Quantos casamentos por puro interesse? Interesse de ordem material, interesse social, de pessoas que casam só para dizer que casou, para tirar foto e pôr na rede social, ou para ter o álbum de casamento, para ter uma aliança no dedo. Isso são interesses. O preço é altíssimo, gente. E ele diz assim, olha, como não tinha sentimento, mas ele também nunca tinha amado, nunca se envolveu realmente com alguém, então ele se apagou e foi levando aquilo ali. Ou seja, o amor não existe, a vida é isso aqui. Então vamos lá. Uma vez que a Lívia apareceu, acendeu nele o que nunca tinha acendido. Ele disse, olha, existe isso. Não é só para plebeu, não. Não é só para plebeu, isso existe. Então, a partir desse momento mudou tudo, porque ele está descobrindo o sentimento que até esse momento ele não tinha sentido. Vamos ver aí. É pouco, bem sei. Mas é o coração inteiro que deseja restaurar-se para ver-te feliz. Tenho imaginado uma vida nossa, essencialmente nossa, à distância desse sítio, onde muitas recordações aflitivas me vergastam a alma. Levaríamos conosco Blandina e teu pai, afastando-nos de tudo o que possa alterar o ritmo de nossa aventura. Seria justo, porém, imaginar um plano tão arrojado sem ouvir-te? E aí, gente, se fosse Alcione? Filha, Alcione, você vai ser uma irmã para tua esposa. Darei conselhos a ela. Você também está no outro patamar, certo? Alcione, né? Aqui, o que a Lívia ficou? Ficou balançada, né? Porque ela, afinal de contas, vamos ver aqui. Vamos ver como ficou o coração de Lívia. O moço fitou-a com enternecimento, ansioso por verificar-lhe o estado d'alma, notando-lhe a ternura nos olhos marejados de lágrimas que não chegavam a cair.
Prosseguiu o moço romano sensibilizado, porque ele falou, né? Aí ele deu uma olhada para ver como estava o estado emocional. Tipo assim, se ela estava ali acessível, né, anuindo com o sentimento dele, ou se ela estava ali com aquela cara de surpresa, tipo assim, o que é isso, né? Então, como ele percebeu, né? Como ele percebeu que estava tendo ali um encontro de emoções, aí ele disse, bem, posso continuar, vamos ver. Conhecemo-nos há alguns dias. Entretanto, guardo a impressão de que somos velhos amigos. Minha esposa e a primogênita se afinam imensamente uma com a outra. Demoram-se-ão largo tempo em Roma. Não desejo acusá-las de ingratidão, mas tenho razões para supor que ambas não registrariam, por muito tempo, a ausência de Blandina e minha própria ausência. Somos, em casa, duas pessoas colocadas à margem. Tenho refletido, pois, na possibilidade de uma renovação. Não julgas possível a nossa felicidade em outra parte? Abandonaríamos as Gárias e procuraríamos uma terra diferente, na Ásia ou na África. Tá propondo Vamos fugir desse lugar, baby. Relanceando o olhar pelo arvoredo farto, continuou. Esta herdade, não obstante a beleza que se reveste, é o túmulo das mais belas esperanças de minha mocidade. Um sopro de morte que me transformou o destino. Há momentos em que desejaria incendiar os bosques, destruir as plantações, derrubar o palácio e dispersar os servos para arrancar um novo mundo de minha própria solidão. Todavia, quem, por mais poderoso, fará realmente o que deseja? Ele e a Blandina são isolados dentro da casa. Já a filha dele mais velha é super afinidade com a mãe. E tudo aquilo ali virou, como ele coloca aqui, um túmulo para ele. Um ambiente frio, gelado. Ele se sente uma pessoa morta. Então ele está aqui realmente entrando em crise. Para você ver o que é a vida sem a presença do amor. Contemplou a filha adotiva do filósofo com intraduzível esperança a fluir-lhe do olhar e, tomando-lhe de leve a destra, rogou. Que me dizes de tantas e tão amargurosas confidências? Lívia, que a ruborização do rosto fizera mais singular e mais linda, respondeu com tristeza e simplicidade. Tassiano, meu pai costuma dizer que as almas capazes de tecerem a perfeita aventura conjugal habitualmente se encontram tarde demais. Quando não são surpreendidas pela morte que as separa em plena alegria, são detidas por insolúveis compromissos que lhes inibem a aproximação. Aí eu lembro de Jesus, a felicidade não é Deste mundo. Não é. Olha que interessante. Porque o que acontece aqui, gente? Quando duas almas que se amam profundamente se encontram, elas se isolam do mundo, porque elas se completam. Elas se planificam tanto que elas vivem a vida dela ali. E isso atrapalha muito o processo de evolução desses dois. Porque nós precisamos interagir com a sociedade. Nós precisamos desse movimento, é necessário. E isso atrapalha o processo de evolução dos dois. Então, e detalhe, se afinam tanto que se completam, se planificam. Ninguém é obsessor de ninguém. Ninguém vai exercitar tolerância, resignação. Por quê? Porque eles estão juntos, eles são afins. Então, o que eu preciso? Aonde que é o meu maior laboratório? É o lar. Quem é que eu vou atrair para conviver comigo? Justamente aquela pessoa que eu preciso aprender a amar. Ninguém casa com quem ama, a gente casa com quem precisa aprender a amar.
Porque quase sempre tem coisas que a gente não suporta. Mas que a gente precisa aprender a tolerar. Então, olha essa fala dela. Se você está num relacionamento comprometido e aparece aquele grande amor, que às vezes é, ou às vezes é apenas um processo obsessivo de paixão, mas vamos dizer que seja, a vida está sendo clara. Continua com o teu casamento. Porque abandonar, porque às vezes o casamento é 100%, não é. Mas é um terror? Não, também não é. É um sacrifício, é um desafio, é complicado. Dá para aguentar? Dá. Aí aparece um cão na tua vida. Tu vai abrir mão de tudo e vai viver a vida do cão. Você está retardando o seu processo de evolução. Então, se fosse para ter casado com esse príncipe ou com essa princesa, o fofo, a fofa, teria aparecido lá atrás. Se apareceu e você já estando casado, é porque essa é a prova. Ou a obsessão. Essa é a prova. O teste é resista. Não ceda. Porque eu acho engraçado, aqui, não sei se vocês sabem, mas a vida na Terra ela é temporária. Ela tem um tempo de 80 anos, assim, sabe, 90 anos já está no lucro. Chegou a 80 anos, 80 e pouco, já está tudo no lucro. Já viveu o que tinha de viver. Eu com 50 eu já olho e já digo, meu pai, quantas coisas vividas com 50 anos. Eu agradeço tanto essa doutrina ter chegado na minha vida. E num momento tão legal, 20 anos de idade, olha, ela foi aplumando. Eu agradeço demais essa doutrina ter chegado na minha vida. Então a gente já faz um balanço muito bom, não é verdade? O que seria de mim sem essa doutrina? Onde eu estaria? E eu olho para trás e digo, faria tudo de novo. Como foi bom esses 30 anos e vai, se Deus quiser, se Ele quiser, né? Ainda um tanto mais, e a gente vai vendo que a vida vai dando um norte. Então a gente para pensar e faz uma autoavaliação. A vida da gente aqui na Terra, ela tem um sinônimo, é sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem evolução. Não tem evolução. Se encontrou e já está casada, se esforce e permaneça. Porque você vai estar se atrapalhando e atrapalhando também a vida do outro. É impossível nós construirmos a felicidade sobre a desgraça de qualquer um. Olha que lucidez da jovem, repetindo o pai filósofo, né? Meu pai costuma dizer que as almas capazes de tecerem a perfeita aventura conjugal habitualmente se encontram tarde demais. Aí vamos pegar Abigail e Saulo. Vamos pegar Alcione e Carlos Clênaga. Vamos pegar a própria Lívia com o senador Públio. E tantos outros anônimos aí. Quando não são surpreendidas pela morte, que as separa em plena alegria, aquele casal em plena alegria, desencarna um. São detidas por insolúveis compromissos que lhes inibem a aproximação. Olha o que ela coloca. Insolúveis compromissos. Qual é o compromisso que deve ser insolúvel? A família, o casamento. Atalhou o moço algo perturbado. E olha que ela só tem 17 anos, tá? No entanto, meu casamento não é obstáculo intransponível. Helena desvencilhar-se-ia de mim como quem se livrasse de um fardo. A moça, contudo, embora serena, acentuou com amargura. O grilhão não pesa, entretanto, somente numa das conchas da balança. Eu também sou casada. Ela tem 17 anos e já tinha casado.
O interlocutor sentiu que uma onda de frio lhe gelava o coração, mas permaneceu firme à escuta. Quando meu pai se referiu aos dissabores que nos defrontaram em Marcília, reportava-se ao meu inquietante problema pessoal. A moça fez pequena pausa, dando a ideia de quem acordava a memória e prosseguiu. Cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente, conhecer um pouco a história do Tassiano, se revelando aí o amor por Lívia. Então, no nosso próximo estudo, vamos conhecer a história de Lívia. Que bom, é uma alegria. E assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossas vidas e a espiritualidade amiga aqui presente. Abençoa-nos, Senhor, na tua paz. Que assim seja. Cara, eu não lembrava disso! Ela tem 17 anos e já tinha casado.